encerrar o capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lendo com vocês apenas o último versículo desse capítulo. O capítulo 6 não é um dos capítulos mais populares da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque o foco da mensagem de Paulo aqui é pecado e santidade. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre esses assuntos, ele está falando sobre assuntos que não são os mais populares em nossos dias, né? Se ele estivesse falando sobre vitória, ou sobre conquistas, ou sobre qualquer outro aspecto assim, certamente seria um capítulo mais anunciado, mais pregado. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, muito pelo contrário, né, que seja um capítulo irrelevante. Ele certamente é um dos capítulos mais relevantes da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Por quê? Porque até agora ele nos deu toda a base da teologia. Ele falou sobre a depravação total, ou seja, sobre a incapacidade do homem por si mesmo de buscar a Deus, havendo para isso, para que o homem possa buscar a Deus, uma necessidade de Deus primeiro encontrá-lo e de Deus primeiro regenerá-lo. Depois ele vai falar sobre a justificação pela fé. Ele vai falar sobre como nós somos salvos. Nós somos salvos porque Cristo, em nosso lugar, cumpriu a justiça que nós éramos incapazes de cumprir. E Deus teve sua justiça satisfeita na obediência de Cristo. Cristo cumpriu a plena obediência, que nós somos incapazes, e isso satisfez a justiça de Deus. E essa justiça nos é outorgada pela fé. Se nossa fé está em Cristo, essa justiça de Cristo nos é outorgada, e nós somos então justificados. Aqui é uma questão legal, né? Então Deus nos recebe essa justiça de Cristo como nossa, já que Cristo foi à cruz como substituto de cada um de nós. Mas, depois de Paulo falar sobre essa argumentação, a incapacidade do homem, a justiça perfeita de Cristo, a justificação que nós recebemos quando depositamos nele nossa confiança, Paulo vai começar a falar da prática dessa vida. Ele está dizendo, olha, vocês tinham uma vida, agora vocês têm outra vida. E essa nova vida, ela tem uma forma de ser vivida. E aí Paulo, no capítulo 6, então, começa a nos ensinar sobre a santidade. A santidade é o estilo de vida daqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, que conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqui no capítulo 6, ele vem fazendo o tempo todo um contraponto de, olha, a vida que vocês viviam e a vida que vocês têm agora. As atitudes que vocês tinham e as atitudes que vocês têm agora. Os desejos e vontades que tinham e os desejos de vontade que têm. A vida que vocês tinham quando eram escravos do pecado e a vida que vocês têm agora, que vocês se entregaram à justiça. Então, ele vem fazendo esse contraponto todo. E ele encerra com uma frase, com o versículo 23, que é extremamente conhecido por todos nós, mas que tem grandes lições aí para a nossa vida. Então eu queria ler com você Romanos capítulo 6, versículo 23. O texto diz assim, por que começa com o pois aqui? Porque ele está finalizando toda a ideia do capítulo 6, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu chamei essa mensagem de dele, por ele e para ele, porque o que Paulo fez até agora na carta aos Romanos foi dizer que a salvação que nós recebemos vem dele, é realizada por ele e é executada para ele, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado. Então a nossa salvação, ela vem dele, é ele quem realiza, é por ele que ela é realizada e é para ele que ela se volta depois de executada. Dá uma olhadinha nesse texto que nós acabamos de ler, olha o que o texto diz. Ele vem falando, como eu disse, sobre esse contraponto entre aquele momento em que nós tínhamos uma vida escravizados pelo pecado e agora que nós temos uma vida em Cristo Jesus. E aí ele vem falando sobre a diferença dessas duas vidas, dessas duas realidades. E ele encerra com isso, pois, ou seja,
por conta de todas essas coisas que eu disse, fica claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele fala de salário aqui, ele está falando do salário sobre dois aspectos diferentes. Primeiro, sobre o aspecto de que salário é uma dívida. Então, salário não é algo que é dado a alguém, que é oferecido a alguém, sem que esse alguém tenha primeiro merecido aquele salário. E nós merecemos o nosso salário ao executarmos o serviço para o qual nós fomos contratados. Se nós executamos mal, nós somos mandados embora. Se nós executamos bem, deveríamos ser recompensados por isso, mas na prática faz de conta que está tudo certo. Então, na realidade, o salário é basicamente uma recompensa combinada, justa, devida a quem trabalhou. Então, Paulo primeiro usa essa expressão salário para nos lembrar que o salário do pecado é a morte, porque o pagamento daqueles cuja vida é uma vida de pecado, que são escravos do pecado e que vivem para o pecado, não são aqueles que pecam, aqueles que erram, aqueles que falham, aqueles que são incapazes de acertar o tempo todo, mas são os que vivem em pecado. É diferente. Viver em pecado é ter o pecado como seu estilo de vida, não como um acidente na sua vida, mas como um estilo de vida. E então esses têm a paga, esses devem esperar a recompensa, e a recompensa, aqui segundo esse texto, é a morte. Mas ele também usa a expressão salário para nos fazer um alerta, porque salário é aquilo que, bem ou mal, nós esperamos no dia certo, no momento certo, como algo bom para nós. Nenhum de nós diz que o dia de receber o salário é o pior dia do mês. Não. Normalmente é o melhor dia, pelo menos começa sendo o melhor dia, dependendo de como são suas contas, inclusive é o único dia bom, onde o dinheiro aparece. Mas a grande realidade é que há uma expectativa, e a expectativa é positiva. Vou receber o salário, vou poder pagar minhas contas, vou poder fazer isso ou aquilo, mas vou ter isso. Então a expectativa é positiva. E Paulo usa aqui a palavra salário para nos lembrar que o pecado promete é exatamente essa paga positiva, mas que o salário é a morte, e não algo positivo, não algo que quando nós recebermos, nós teremos um uso propício para ele, ou um uso benéfico para ele. Então Paulo está fazendo nos dando esses dois pontos, nos lembrando disso aqui. Ele fala que o salário do pecado, ou seja, de uma vida dedicada ao pecado, é a morte. E aqui, claro que morte, ele não está falando da morte física, como alguém que pecou e morreu. E aliás, essa morte física faz parte da história do próprio pecado. E a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas ele está falando sobre uma morte que é muito pior do que a morte física. A morte física é o maior medo de muita gente, mas Paulo está falando sobre uma morte que é muito pior. Falando sobre a morte espiritual, sobre o afastamento eterno do homem e de Deus, da ausência eterna da sua presença, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Ele está falando que essa é a paga. Portanto, o uso da palavra salário aqui chega a ser irônico, porque há uma expectativa no coração de quem vai receber, mas quando ele vem destruindo, ele vem trazendo morte. E ele faz uma comparação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que interessante, salário, aquilo que se merece, que se mostra como positivo, mas que no final das contas é negativo. Parece inclusive o nosso salário, Há uma expectativa positiva, mas quando ele vem, traz dor, tristeza e angústia. E ele continua dizendo, olha, mas o dom gratuito de Deus, a comparação não é completa, você percebe? A recompensa é a morte, mas aqui não é recompensa, porque não tem como ser recompensa, é o dom gratuito de Deus. Dom aqui, a palavra dom aqui, ela pode ser traduzida como presente, não é a melhor tradução, é uma tradução mais simplória, mas é essa ideia do dom, é aquilo que o Senhor concede, aquilo que o Senhor dá
aquilo que nós recebemos, e ele diz aqui, ele faz questão de enfatizar, que é gratuitamente. Por isso que ele vai dizer presente gratuito. Parece, é uma redundância, mas a ênfase aqui é exatamente nisso, de que não é recompensa, de que não é mérito, de que não é nada que vem de nós, que produz a vida eterna em Cristo Jesus, mas é dom gratuito de Deus. Essa vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna aqui é o oposto da morte, porque a morte aqui, que Paulo está se referindo, é eterna, e a vida que Paulo está mencionando também é eterna. Então há esse contraponto em toda a comparação que Paulo faz, em toda essa expressão que Paulo usa. Aqui é uma paga, é um pagamento, é um salário. Aqui não, aqui é dom gratuito, aqui vem de Deus, é uma bondade expressa de forma gratuita de Deus. Aqui é morte eterna, aqui é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o resumo do versículo de uma forma bem simples, mas eu queria aprofundar um pouco o nosso entendimento nisso, com 3 aplicações que eu quero fazer nesse texto. A primeira delas é a seguinte: a morte é filha do pecado. Essa expressão pode não parecer muito comum para nós, mas ela nos faz lembrar algo que a gente não pode perder de mente, perder de vista. A morte existe por causa do pecado. Na criação, Deus não nos fez para a morte. A morte, ela passa a fazer parte da realidade humana depois da queda. Até a queda não havia essa perspectiva de morte. Ao contrário, Deus fez o homem para que o homem vivesse eternamente diante dele. E era assim que viviam os nossos primeiros pais. Porém, quando o pecado começa a fazer parte da vida do homem, por consequência, a morte. Aquilo que aquilo que muitas pessoas, para não incluir você nisso, mais temem, que é a morte, é algo que só existe por causa do pecado. Nós cantamos aqui que nós fomos justificados do pecado. Lembra da música? Justificado eu fui. Ou seja, a justificação é algo passado. Deus já realizou, é um evento, é um momento. Deus nos justificou em Cristo. Quando nós depositamos nossa fé em Cristo, ali há a justificação. Santificado eu sou, ou santificado estou sendo. É um processo, Deus está realizando isso em nós. E glorificado serei. É o momento futuro, quando Deus vai tirar tudo aquilo que é mortal e corruptível de nós e transformar essa realidade em imortal e incorruptível. Essa é a eternidade. Nós fomos livres da culpa do pecado, da condenação do pecado. Nós ainda não fomos livres da presença do pecado, por isso ainda há morte entre nós. Porque o pecado ainda está presente e o salário do pecado é a morte. A morte física que vem desde o Éden e a espiritual para aqueles que não depositam sua fé em Cristo. Mas os que depositam sua fé em Cristo ainda morrem fisicamente. Mas um dia não haverá mais morte. Um dia nós seremos glorificados e tudo que é mortal nesse nosso corpo e é corruptível em nossa alma será revestido da glória de Deus. Queridos, não esqueça disso. O pagamento pelo pecado é a morte. Todo sofrimento que está ao nosso redor é produzido pelo pecado. Não há sofrimento onde não há pecado. Tanto que quando você olha para o final de Apocalipse, onde fala de Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem dor. Por que não haverá mais nada disso? Não vai haver tristeza, dor, choro, angústia, morte. Por quê? Porque não existirá mais pecado. Porque a presença do pecado será retirada. Por quê?
nós seremos revestidos de incorruptibilidade, ou seja, essa parte corruptível, carnal, vai ser revestida de eternidade. E não haverá mais morte. Portanto, esse deveria ser um grande encorajamento e incentivo para nós em caminho da santidade. Saber que o pecado só pode recompensar aqueles que o amam com a morte. Isso deveria nos encorajar a confiar no Senhor por uma vida de santidade. Não a ser melhor versão de mim mesmo, melhor versão de nós mesmos, nada disso. Porque a melhor versão de mim mesmo, sem Cristo, vai para o inferno também. A melhor versão do melhor homem, sem Cristo, vai para o inferno. Estou falando sobre confiar no Senhor para que Ele nos conduza em santidade. Não pela minha própria força, pela minha própria capacidade, mas em Cristo Jesus. A segunda aplicação que eu queria ressaltar aqui é a seguinte: Deus nos deu vida eterna gratuitamente. Eu sei que você já sabe disso, mas se há algo que nós não devemos nos cansar de lembrar, é isso. A vida eterna que nós recebemos de Deus e gratuitamente. Nenhum de nós aqui pode se voltar para Deus e apresentar a Deus os seus méritos para a salvação. Nenhum de nós pode dizer para Deus: Senhor, o Senhor me salvou porque eu fiz isso. O Senhor me concedeu essa vida eterna porque eu te ouvi, eu te obedeci, eu fiz aquilo que deveria ter sido feito. Não, nenhum de nós. É dom gratuito. Deus nos concedeu gratuitamente a nós, não esqueça disso. A Cristo custou a vida, a Deus custou seu Filho amado. A nós é dada gratuitamente. É nos concedido em Cristo Jesus. Nós recebemos gratuitamente. E Paulo vai focar isso depois, lá no capítulo 8, dizendo que Deus já nos deu a Cristo. Como não nos daria juntamente com Ele e de graça todas as coisas? O que é maior para Deus do que o que Ele já nos deu, que Ele já entregou por nós, que é Cristo Jesus? Irmãos, isso aqui deveria ser motivo de louvor, o motivo de louvor da nossa vida. Deus nos deu vida eterna gratuitamente. O que nós temos, nenhum homem pode conquistar. Nós vivemos numa época de homens que vão à internet para nos ensinar a conquistar. Seja o que for. Se você quer ter sucesso nos seus estudos, alguém vai te ensinar a conquistar esse sucesso nos seus estudos. Eles falam de destravar, né? Tem até essa expressão ridícula que eles inventaram e a gente fica repetindo. Mas se você quer um shape, eu vou te ensinar, eu vou destravar seu shape. O que você quer? Você quer conquistar uma garota? Tem alguém lá para te ensinar. Nós vivemos nessa época onde o que mais tem ao nosso redor são pessoas nos ensinando a conquistar, seja o que for. Mas você nunca vai encontrar um influencer nos ensinando a conquistar a vida eterna. Porque ela não pode ser conquistada. Ela só pode ser recebida gratuitamente. Ninguém pode conquistar a vida eterna. Não há uma única pessoa que possa te ensinar com passos concretos, decisões assertivas, ou destravar qualquer coisa em você que lhe conceda a vida eterna. Não. Porque ela só pode ser recebida gratuitamente pela fé. Isso é o motivo de louvor da nossa vida, irmãos. Nós estamos aqui essa noite porque o Senhor nos concedeu vida eterna gratuitamente. Estamos aqui essa noite porque é o Senhor que nos chamou para sermos dele por razões que nenhum de nós é capaz de compreender. Qualquer um de nós que for honesto diria: Senhor, existem tantos milhares melhores que eu para
para esse papel, para essa função, para essa realidade. Não há motivo visível porque Deus fez isso, mas Ele fez. E Ele fez de forma que nós recebêssemos essa salvação, essa vida eterna, de forma que Ele nos sustentasse durante toda a nossa caminhada, e de forma que ao final dessa caminhada Ele ainda realizasse em nós aquilo que é chamado de glorificação, que é essa transformação final, para que nós pudéssemos viver eternamente diante do Pai. Esse é o motivo de louvor da nossa vida, irmãos. Nós recebemos gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. É dom gratuito de Deus. Sabe, queridos, nós muitas vezes nos perdemos naquilo que é a nossa própria vida. Nós nos perdemos naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente tem valor, naquilo que realmente merece nossa energia, naquilo que realmente merece nossa atenção, naquilo que realmente merece nossa dedicação, nosso amor. Nós nos perdemos muitas vezes nisso. E essa aplicação é uma lembrança para que a gente volte o foco para o que realmente é importante em nossa vida. Nossa vida, ela precisa ter elementos de eternidade ao seu redor. Ela não pode ser vivida exclusivamente para essa vida. Você lembra o que o próprio apóstolo Paulo diz? Se é somente para essa vida que eu confio em Cristo, eu sou de todos os homens o mais digno de compaixão. Em algumas traduções, em algumas versões dizem o mais miserável dos homens. Se é somente para Cristo, se é somente para essa vida que eu confio em Cristo, a minha vida é miserável, é digna de compaixão, porque essa vida, ainda que ela tenha elementos fantásticos e elementos encantadores, ela é nada comparada com a eternidade para a qual Cristo está nos preparando. Enquanto nós não crermos nisso de todo o nosso coração, nós vamos continuar lutando com todas as forças para segurar tudo aquilo que é terreno, enquanto nós rejeitamos o que é eterno. Nós deixamos de abrir mão de realidades, prazeres e vontades terrenas, porque nós não acreditamos que a eternidade é sublime, superior, muito melhor do que aquilo que nós temos. Lembre-se, irmão. Você é salvo porque Deus concedeu vida eterna gratuitamente em Cristo Jesus. E essa é a terceira aplicação. Nosso Senhor. O que é um Senhor? Senhor é aquele que tem autoridade, domínio inclusive, poder sobre outro. Quando nós temos um Senhor, nós temos alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, poder sobre a nossa vida, governo sobre a nossa vida. Paulo está dizendo que nós confiamos em Cristo ao ponto de que Ele seja nosso Senhor. Ao ponto de que a nossa vida seja dirigida pela autoridade e governo de Cristo. É tudo em Cristo Jesus. E é para Ele que nós precisamos nos voltar, se nós queremos viver uma vida de plena e perfeita santidade, irmãos. Nós temos que parar de aceitar que o pecado seja um assunto ruim dentro da igreja. Se é Ele que produz morte, se é Ele que traz toda dor e sofrimento, nós precisamos falar dEle, para que dEle nós nos livremos. Porque em Cristo Jesus, você não tem mais, o pecado não tem mais nenhum governo sobre você. Ele ainda está presente em nós e na nossa incapacidade e natureza pecaminosa, nós sim pecamos. Mas Ele não tem mais nenhum governo sobre você, Ele não domina mais sua vida. Por isso que Paulo vai dizer um pouquinho à frente, em Romanos capítulo 8, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, porque em Cristo Jesus os nossos pecados foram pagos.
Quando nós falamos que tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor, o que eu estou querendo dizer a vocês aqui é que tudo aquilo que nós precisamos para viver essa vida e a eternidade, nós encontramos em Cristo Jesus. Não há nada que nós não recebamos dele. Na sua vida, nós somos abençoados. Na sua morte, nós fomos justificados. Na sua ressurreição, nós ressuscitamos com ele. Olha só quanta coisa fabulosa acontece em Cristo. Na sua intercessão hoje, nós somos sustentados. Não que Cristo esteja intercedendo por nós, orando diante do Pai. Não nesse sentido de intercessão, claro que não. Mas no seu poder, por causa da sua perfeita obra, nós somos sustentados. Tudo é em Cristo Jesus, irmãos. Tudo. E isso deveria ser o encorajamento e a exortação para que todos nós pudéssemos olhar para Cristo Jesus como a fonte que nós precisamos para tudo em nossa vida. Cristo é a nossa fonte. Cristo é a fonte de águas vivas. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Cristo é tudo o que nós precisamos para essa vida e para a próxima. É tudo em Cristo Jesus. Nada é na nossa força, nada nos nossos méritos, nada na nossa capacidade. É esse encorajamento que nós precisamos para nos esvaziarmos de nós mesmos. Na nossa luta contra o pecado, na nossa luta em busca da santidade. Porque não é em nós que nós encontramos os recursos para essa vida de santidade, mas é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele estão todas as nossas fontes. A fonte da nossa alegria, a fonte da nossa força, a fonte da nossa santidade, a fonte da nossa eternidade, tudo vem de Cristo. É tempo, irmãos, de nós olharmos para Cristo como devemos olhar, como aquele que é o fundamento da nossa fé, como aquele que é o centro de todas as questões, e rejeitar esse evangelho anátema que tem tirado Cristo do centro e colocado o ser humano no centro, o miserável ser humano no centro disso, como se todas as coisas convergissem para o homem, como se tudo que Cristo fez porque queria o homem somente feliz. Como se quisesse o homem somente realizado, somente satisfeito em si mesmo, nos seus pecados e desejos. Não! O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, o centro da sua mensagem é que Deus faz convergir todas as coisas em Cristo, não em nós. Nós somos os abençoados pela obra perfeita de Cristo. Mas Cristo primeiro obedeceu a Deus. O que Cristo fez foi satisfazer a justiça do Pai. Nós não somos o centro, irmãos, de absolutamente nada. Cristo é e precisa ser o centro da nossa fé, da nossa esperança, da nossa eternidade. Cristo, somente Cristo e nada mais do que Cristo. E muitas vezes nós esquecemos isso e colocamos todas as outras coisas como centrais em nossa vida. E Cristo é tornado um servo, que está lá somente quase que como aquele personagem, eu ia dizer infantil, né? Mas hoje os filmes são muito mais adultos do que infantis, que é o Aladim, né? O gênio da lâmpada. Ele está lá, na lâmpada, quieto, mas precisou, esfrega a lâmpada e ele aparece para realizar um desejo. Esse não é o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras é nosso Senhor. É Ele que governa. É Ele que reina. É Ele que direciona. É Ele que sustenta. É dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para que nós possamos ser encorajados
a confiar em Cristo somente. Que sejamos encorajados a amar a santidade, não essa santidade falsa e artificial, que vem de um falar de determinada maneira, de se vestir de determinada maneira e de se portar de determinada maneira, mas uma santidade real, que está no coração, uma santidade de desejar, honrar a Cristo com todas as suas forças, e mesmo na sua mais natural imperfeição, é o desejo do seu coração, é o desejo que há em sua alma, com toda a sua força, de servir, de amar, de honrar a esse Deus. Essa é a santidade que nós precisamos. Nós estamos cheios de uma santidade artificial, uma santidade apenas estética, apenas visível, mas que é expressada por um coração imundo. O que nós precisamos é de um coração apaixonado pelo Senhor, de um coração que saiba que tudo vem dEle, que tudo é por Ele e que tudo é para Ele. E o dia que nossa alma souber disso com toda a intensidade possível, será o dia que a santidade vai deixar de ser um tabu religioso para nós e vai passar a ser nosso estilo de vida, aquilo que nós amamos e desejamos de todo o coração. Pai, muito obrigado por essa noite, pelo Teu amor, por Tua graça e por Tua misericórdia. Que o Senhor nos conduza, Deus, em santidade e nos capacite a caminharmos com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a amar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, para que nossa vida possa refletir isso e que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós tivemos mais uma vez de celebrar a ceia e de lembrarmos dessa perfeita e maravilhosa obra. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todo o sustento que nós temos recebido do Senhor, sustento para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso físico, para o nosso espírito. É o Senhor que tem nos sustentado. Te louvamos, Deus, e pedimos Tua bondade sobre nós. Nos dá uma semana diante do Senhor, com oportunidades de crescer no Senhor, de nos aproximar do Senhor e de louvar o Teu santo nome. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto para ti, te dê a paz, que o Senhor se volte para você e te dê graça. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Quero convidar você a dar um abraço bem gostoso aí.